que você faria se descobrisse que a pessoa que limpa a sua casa conhece cada canto dela melhor do que você? Cada interruptor, cada rangido, cada marca escondida nas paredes. E chora. Chora ao tocar nos móveis, como se fossem relíquias sagradas de um passado distante. A família Silva contratou Maria, achando que era apenas mais uma empregada doméstica. Mas o que eles descobriram não é humano. Não no sentido que você está pensando. É algo muito mais profundo, muito mais real. E vai partir seu coração. Hoje eu vou te contar uma história verídica que aconteceu em São Paulo. Uma história sobre memórias, gratidão e um tipo de amor que transcende o tempo. Se você ficar até o final, eu garanto, você nunca mais vai olhar para a sua própria casa da mesma forma. Deixa o like agora, se inscreve no canal e vem comigo descobrir o que Maria esconde. Porque essa história, ela precisa ser ouvida. São Paulo, Zona Sul. Uma casa espaçosa, com jardim bem cuidado e aquele ar acolhedor de lar construído com trabalho e dedicação. Ali vivia a família Silva. Roberto, 45 anos, empresário do ramo de tecnologia. Aquele tipo de homem que sai cedo e volta tarde, mas que nunca esquece de perguntar como foi o dia de cada um. Helena, 42 anos, professora de literatura, tinha aquele olhar atento, de quem lê pessoas tão bem quanto lê livros. E seus 2 filhos, Lucas, 16 anos, vidrado em jogos e música, e Amanda, 18, na correria do vestibular e dos sonhos de independência. Uma família comum, trabalhadora, daquelas que você encontra aos domingos no supermercado, discutindo qual pizza pedir no jantar. Durante anos, eles mesmos cuidaram da casa, mas a vida foi acelerando, as responsabilidades se multiplicando. E chegou aquele momento em que Helena olhou para a pilha de roupa, a poeira acumulada, o jardim pedindo socorro, e disse: precisamos de ajuda. Foi Roberto quem encontrou o anúncio em um site de empregos. Maria Santos, 38 anos. 15 anos de experiência como empregada doméstica. Referências impecáveis de famílias da região. Responsável, dedicada, pontual. O currículo era perfeito. As referências entusiasmadas. Uma antiga patroa escreveu: Maria cuida da casa como se fosse dela. Nunca vi tamanha dedicação. Na entrevista, ela conquistou Helena em minutos. Voz calma, sorriso discreto, mãos que não paravam quietas. Daquelas pessoas que parecem estar sempre prontas para arrumar algo, organizar algo, cuidar de algo. Respondeu cada pergunta com segurança. Olhou nos olhos. E quando Helena mostrou a casa, Maria caminhou pelos cômodos com uma atenção quase reverente, como quem entra em uma galeria de arte. Quando você pode começar? Helena perguntou ao final. Amanhã mesmo, se a senhora precisar. Maria respondeu, com um brilho nos olhos que Helena interpretou como entusiasmo profissional. Ela não podia imaginar o que aquele brilho realmente significava. Nos primeiros dias, a família Silva achou que tinha ganhado na loteria. Maria chegava às 7 horas em ponto, uniforme impecável, sorriso gentil, e começava. A casa brilhava como nunca antes. Não era apenas limpeza, era transformação. Os azulejos da cozinha refletiam a luz como espelhos. O cheiro de lavanda impregnava cada cômodo. As roupas vinham passadas com dobras tão perfeitas que pareciam saídas de uma revista. O jardim, antes meio abandonado, agora florescia com vida nova. Roberto comentou no café da manhã: Helena, você acertou em cheio. Essa mulher é uma joia. Lucas, normalmente desligado de tudo que não fosse videogame, notou: meu quarto nunca ficou tão organizado. Ela até dobrou meus cabos de fone de ouvido. Amanda riu. Isso não é normal, mãe. Isso é bruxaria. Helena sorriu. Mas lá no fundo, algo pequeno e indefinido começava a incomodá-la. Uma sensação estranha. Não era a perfeição de Maria que a perturbava.
Era a intensidade com que ela fazia tudo. 2 semanas depois, Helena começou a notar os detalhes. Aqueles pequenos gestos que passam despercebidos no começo, mas que, uma vez notados, não saem mais da cabeça. Maria não apenas limpava, ela ritualizava cada tarefa. As molduras das fotos na sala. Maria passava longos minutos ajustando-as, tocando o vidro com delicadeza, como se estivesse acariciando o rosto de alguém querido. Helena a viu fazer isso 3, 4, 5 vezes no mesmo dia. Sempre voltava, sempre ajustava, sempre tocava. As paredes, Maria as acariciava enquanto passava pelos corredores. Não era um toque casual, era proposital, demorado. Os dedos deslizavam pela pintura como quem reconhece uma textura antiga, familiar. Às vezes, ela fechava os olhos ao fazer isso. E havia o jardim. Toda manhã, antes de começar qualquer outra tarefa, Maria ficava ali, parada. 5, 10, 15 minutos, apenas observando. As plantas, as árvores, o caminho de pedras, como se estivesse memorizando, ou relembrando. Mas o que realmente fez Helena questionar tudo aconteceu numa manhã de quarta-feira. Helena desceu para a sala mais cedo que o normal, ainda de roupão. O café nem preparado. E congelou na porta. Maria estava no sofá, abraçada a uma almofada antiga. Aquela almofada de crochê que pertencera à mãe de Roberto, já desbotada pelo tempo. E chorava. Chorava com uma intensidade silenciosa, devastadora. Os ombros tremiam. As lágrimas caíam sem parar, molhando o tecido da almofada. Helena deu um passo para trás, sem saber se devia interferir ou dar privacidade. Mas então, Maria murmurou algo. Palavras baixas, quase inaudíveis. Eu sinto tanto a sua falta, tanto. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. De quem Maria estava falando? E por que estava falando com uma almofada? Quando Maria finalmente percebeu a presença de Helena, levantou-se num sobressalto, enxugou as lágrimas rapidamente e disse com a voz embargada: Desculpe, dona Helena. Eu me lembrei de alguém. Não vai acontecer de novo. Helena tentou ser gentil. Maria, se você precisa conversar... Mas Maria já havia saído, apressada, em direção à cozinha, deixando Helena ali, sozinha, com uma sensação cada vez mais forte de que algo muito estranho estava acontecendo em sua casa. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Deitada ao lado de Roberto, ela repassava mentalmente cada comportamento estranho de Maria. As molduras, as paredes, o jardim, as lágrimas. E começou a formar uma pergunta na cabeça. Uma pergunta que parecia absurda demais para ser dita em voz alta. O que Maria realmente quer aqui? Ela não sabia, ainda não, mas estava prestes a descobrir algo. Algo que mudaria completamente a forma como ela via aquela casa. E aquela mulher. Transição musical, tom de suspense crescente. Nos dias seguintes ao incidente das lágrimas, Helena começou a observar Maria com outros olhos. E quanto mais observava, mais inquietante ficava. Todo dia, religiosamente, Maria começava sua rotina da mesma forma. Às 7h05, exatos 5 minutos após chegar, ela ia para o jardim. Ficava ali parada, em frente ao canteiro de hortênsias que Roberto nunca conseguiu fazer florescer direito. E olhava. Não era um olhar casual. Era um olhar de quem está gravando algo na memória, ou reconhecendo algo há muito perdido. Helena a observou pela janela da cozinha. Maria se ajoelhou ao lado das hortênsias e tocou a terra com as 2 mãos. Fechou os olhos e sussurrou algo que Helena não conseguiu ouvir. Quando se levantou, tinha lágrimas nos olhos, de novo. O que está acontecendo? Helena pensou, sentindo um aperto no peito. Mas o jardim era só o começo.
Helena começou a notar outro comportamento perturbador. Maria conversava, sozinha, o tempo todo. Um dia, Helena estava no corredor do segundo andar, quando ouviu a voz de Maria vindo do quarto de Lucas. Ela falava baixo, num tom suave, quase maternal. Você sempre gostou deste quarto, não é? A luz da manhã entrando pela janela. Eu também adorava acordar com essa luz. Helena se aproximou silenciosamente e espiou pela porta entreaberta. Maria estava sozinha, passando a mão pela cortina, os olhos fixos na janela, conversando com ninguém, ou com fantasmas de memórias. Outro dia, Helena a ouviu na sala de jantar. Quantos jantares fizemos aqui? Quantas risadas! Você sempre sentava naquela cadeira, lembra? Maria tocava o encosto da cadeira com tanta delicadeza que parecia temer que ela se desfizesse. Helena sentiu um nó na garganta. Havia uma tristeza tão profunda naquelas palavras, uma saudade tão visceral. Mas saudade de quê? De quem? E então, Helena notou algo que fez seu coração disparar. Maria tinha um lugar favorito, um cômodo que ela limpava com uma devoção quase religiosa, o escritório de Roberto. Enquanto nos outros cômodos Maria gastava 15, 20 minutos, no escritório ela ficava pelo menos 1 hora, toda, santa, vez. Helena decidiu investigar. Numa tarde em que Maria estava no escritório, ela fingiu passar pelo corredor e observou pela fresta da porta. Maria não estava limpando. Estava parada em frente à estante de livros. Os dedos percorriam as lombadas com uma familiaridade assustadora. Então, ela puxou um livro. 100 anos de solidão. Edição antiga. Amarelada pelo tempo. Abriu na primeira página e começou a chorar. Helena viu quando Maria trouxe o livro ao peito e murmurou: Você me deu este livro no meu aniversário de 13 anos. Disse que eu estava pronta para conhecer mundos maiores. Eu nunca esqueci. O sangue de Helena gelou. Que livro era aquele? E quem havia dado aquele livro a Maria? Mas não eram só as palavras. Eram as lágrimas. As malditas lágrimas que não paravam de cair. Maria chorava ao dobrar as toalhas do armário de roupas. Helena a viu segurando uma toalha azul clara contra o rosto, os ombros tremendo de soluços contidos. Esta era minha favorita. Tão macia. Ela sussurrou para ninguém. Chorava ao regar as plantas do jardim. Cada vaso parecia receber não apenas água, mas lágrimas silenciosas de uma dor antiga que se recusava a cicatrizar. Chorava ao organizar os livros na estante da sala. Helena a viu acariciar cada lombada, cada capa, como quem reencontra amigos queridos depois de décadas de separação. Não era um choro dramático. Não era um choro que pedia atenção. Era um choro profundo, íntimo, daquele tipo que nasce do fundo da alma e escorre devagar, como uma ferida que nunca fechou completamente. E então, num momento que Helena jamais esqueceria, ela ouviu Maria dizer algo que mudou tudo. Era meio da tarde. Helena estava no andar de cima quando ouviu um barulho vindo da cozinha. Desceu silenciosamente e parou à porta. Maria estava apoiada na pia, as mãos agarradas na borda, a cabeça baixa, e chorava. Mas dessa vez, ela falava, alto o suficiente para Helena ouvir. Eu prometi, Dona Amélia. Eu prometi que voltaria, que cuidaria de tudo, que nunca deixaria esta casa ser esquecida. Eu cumpri minha promessa. Eu voltei. Eu voltei. Helena levou a mão à boca, o coração batendo descompassado. Dona Amélia. Esse era o nome da mãe de Roberto, sua sogra, falecida há 22 anos em um acidente de carro. Como Maria conhecia o nome de Dona Amélia, naquela noite, Helena não aguentou mais. Assim que Roberto chegou do trabalho e as crianças terminaram o jantar, ela convocou uma reunião familiar urgente. Sentem, por favor. Precisamos conversar sobre Maria. A seriedade no tom de Helena fez todos ficarem imediatamente atentos.
Helena contou tudo. Cada detalhe estranho, cada lágrima, cada conversa com o vazio e, principalmente, o nome, Dona Amélia. Roberto ficou pálido. Minha mãe? Como ela pode saber o nome da minha mãe? Lucas se inclinou para a frente. Isso tá muito Black Mirror, pai. Tem que investigar. Mas foi Amanda quem disse o que todos estavam pensando. Mas ninguém queria admitir. Mãe, e se ela já esteve aqui antes? E se ela... conhece esta casa? O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Roberto tentou ser racional. Vamos com calma. Talvez ela tenha trabalhado aqui no passado e não mencionou. Talvez... Não, Roberto. Helena interrompeu, a voz firme. Não é só isso. Ela conhece esta casa. Conhece de um jeito que não faz sentido. E então... Helena começou a listar os detalhes que havia anotado. Lembra no primeiro dia quando eu ia mostrar onde ficavam as coisas? Ela foi direto ao armário do corredor buscar um balde. Sem perguntar. Sem procurar. Foi direto. Amanda concordou. É verdade. Outro dia eu pedi para ela pegar uma toalha extra e ela foi direto ao armário certo, na prateleira certa. Nem hesitou. Lucas se animou. E tem mais. Vocês repararam que ela nunca pisa nos degraus que rangem da escada? Ela sobe e desce evitando exatamente os degraus que fazem barulho. Como ela sabe quais são? Roberto passou a mão pelo rosto, a inquietação crescendo. Isso não faz sentido, a menos que ela já tenha vivido aqui, Helena completou. Há muito tempo. Nos dias seguintes, a família Silva começou a observar Maria de forma diferente. Não era espionagem. Era... investigação silenciosa. Roberto começou a prestar atenção e viu. Maria conhecia cada interruptor da casa. Em cômodos escuros, ela acendia a luz sem tatear a parede procurando. Sua mão ia direto ao interruptor. Sempre. Amanda testou. Pediu para Maria buscar um prato específico. Um prato de porcelana antiga que ficava no fundo do armário mais alto da cozinha. Maria foi direto lá, sem perguntar em qual armário, sem abrir armário errado. Foi direto. E então, Roberto viu algo que fez seu coração disparar. Era uma tarde de sábado. Roberto estava na sala lendo, quando viu Maria parar em frente à porta que dava para o jardim. Ela tocou o batente da porta com a ponta dos dedos e sorriu. Um sorriso triste, nostálgico. Roberto se levantou e se aproximou silenciosamente. Maria estava olhando fixamente para um ponto específico no batente de madeira. E sussurrou, quase inaudível. Ainda está aqui. A marca que eu fiz quando tinha 5 anos. Mamãe ficou tão brava. Roberto sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Que marca? Ele se aproximou mais e olhou. Ali, bem na altura que uma criança de 5 anos alcançaria, havia uma pequena marca. Um risco de caneta, desbotado pelo tempo e por camadas de tinta. Quase invisível, mas estava lá. Roberto nunca havia reparado naquela marca. Mas Maria sabia. Maria sabia. E ela disse que tinha 5 anos quando fez aquilo. Isso seria... há mais de 30 anos. A situação chegou ao limite numa tarde chuvosa de quinta-feira. Helena estava em casa sozinha com Maria. Roberto no trabalho, as crianças na escola. A casa estava quieta, apenas o som da chuva batendo nas janelas. Helena estava no quarto quando ouviu um barulho vindo de cima, do sótão. O sótão, aquele lugar empoeirado, cheio de caixas velhas, onde a família guardava tralhas antigas que ninguém tinha coragem de jogar fora. Ninguém subia lá há meses. Talvez anos. Helena sentiu o coração acelerar. Subiu as escadas devagar, cada degrau rangendo sob seus pés. A porta do sótão estava entreaberta. E havia luz lá dentro. Helena empurrou a porta e congelou. Maria estava sentada no chão empoeirado, no meio daquele sótão esquecido. E nos braços dela, uma caixa. Uma caixa velha de papelão, amarelada pelo tempo, com fita adesiva marrom descascando nas bordas. Mas não era a caixa que fez Helena segurar a respiração. Eram as lágrimas.
Maria chorava copiosamente, desesperadamente, abraçada àquela caixa como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Ela balançava para frente e para trás, embalando a caixa, sussurrando entre soluços. Eu voltei buscar você. Eu nunca esqueci. Nunca. Helena ficou paralisada por alguns segundos, o coração partido diante daquela cena de dor crua, visceral. Então disse, com a voz o mais gentil possível: Maria. Maria ergueu o rosto num sobressalto, os olhos vermelhos e inchados. Por um momento, houve pânico em seu olhar. Ela tentou esconder a caixa atrás de si, como uma criança escondendo algo precioso. Dona Helena, eu sinto muito. Eu não deveria ter subido aqui. A voz dela falhou completamente. Helena desceu até ficar na altura de Maria, ajoelhando-se no chão empoeirado. Maria, o que é essa caixa? Por favor, me conta. Eu quero entender. Maria balançou a cabeça, as lágrimas caindo sem parar. A senhora não vai entender. Ninguém vai. Tenta, Helena disse, segurando delicadamente a mão de Maria. Por favor, tenta me fazer entender. Maria olhou para a caixa em seus braços, depois para Helena, e então, com a voz quebrada pela emoção, disse: Esta caixa são as únicas coisas que sobraram de mim, da menina que eu era quando morava aqui, há 30 anos atrás. Helena sentiu o mundo girar. Você morava aqui? Maria assentiu, as lágrimas aumentando. Eu nasci nesta casa, Dona Helena. Eu cresci nela. Cada canto, cada parede, cada degrau desta casa tem um pedaço da minha infância. E quando eu fui obrigada a ir embora, jurei que voltaria. Nem que fosse para limpá-la, porque esta casa, ela é minha casa. Sempre foi. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Apenas a chuva lá fora. E o som dos corações partidos de duas mulheres no sótão empoeirado. Naquela noite, Helena reuniu a família novamente. Mas dessa vez, não era para especular. Era para decidir. Eu encontrei Maria no sótão hoje, chorando, abraçada numa caixa velha que ela disse ser dela, de quando era criança, de quando morava aqui. Helena olhou cada um deles nos olhos. Ela morou nesta casa há 30 anos, e nós precisamos saber a verdade. Roberto estava pálido. Como é possível? Meus pais nunca mencionaram. Amanda tinha lágrimas nos olhos. Mãe, ela deve estar sofrendo tanto, voltando aqui assim, limpando a casa que já foi dela. Lucas, geralmente cético, estava sério. A gente precisa conversar com ela, amanhã, sem rodeios. Ela precisa contar a história completa. Helena concordou. Sim, mas vamos fazer isso com cuidado, com respeito, porque seja lá o que aconteceu com Maria nesta casa, marcou ela para sempre. E nós precisamos ouvir. Ela merece ser ouvida. Na manhã seguinte, Maria chegou às 7 horas como sempre. Mas desta vez, a família inteira estava na sala, esperando. Quando Maria entrou e viu todos ali, seus olhos se arregalaram. Ela soube imediatamente. O momento havia chegado. Maria, Helena disse, a voz firme e mais gentil. Sente-se, por favor. Precisamos conversar. Maria ficou parada por um momento, os dedos apertando nervosamente a alça da bolsa. Então, lentamente, caminhou até a poltrona e se sentou. Sua postura era de quem está prestes a abrir uma ferida antiga, profunda, que nunca cicatrizou direito. Nós sabemos que você tem uma história com esta casa, Roberto começou, e queremos ouvir, não para te julgar, mas para entender, para te ajudar. Maria fechou os olhos. Uma lágrima solitária escorreu. E quando ela finalmente abriu os olhos novamente, havia uma mistura de medo e alívio em seu olhar. Está bem, ela sussurrou. Eu vou contar. Tudo. E a sala ficou em silêncio absoluto, esperando pela verdade que estava prestes a mudar tudo.
O relógio da sala marcava 7h15 da manhã. Mas para a família Silca e Maria, o tempo havia parado completamente. Maria estava sentada na poltrona, as mãos tremendo levemente sobre o colo. Helena no sofá à sua frente, Roberto ao lado da esposa, Amanda e Lucas nas poltronas laterais, todos em círculo, todos esperando. Maria respirou fundo. Uma vez, 2 vezes, tentando encontrar forças para abrir uma porta que havia mantido trancada por 3 décadas. Então, com a voz embargada, mas determinada, ela começou. Meu nome completo é Maria da Silva Santos. E há 35 anos, eu nasci nesta casa. Helena levou a mão à boca. Amanda prendeu a respiração. Lucas se inclinou para a frente. Roberto ficou completamente imóvel. Maria continuou. As primeiras lágrimas começaram a escorrer. Mas eu não nasci como filha dos donos desta casa. Eu nasci como filha da empregada. Minha mãe se chamava Socorro. Socorro Maria dos Santos. Ela começou a trabalhar aqui em 1985, quando tinha apenas 22 anos, para os seus vós, seu Roberto, seu Carlos e Dona Amélia. Roberto engoliu em seco. Aqueles eram os nomes de seus pais, falecidos há 22 anos num acidente de carro. Ele tinha apenas 23 anos quando eles morreram. Tantas coisas sobre o passado da família ele nunca havia sabido. Minha mãe era viúva. Meu pai havia morrido num acidente de construção civil antes mesmo de eu nascer. Ela estava grávida de 3 meses quando a Dona Amélia a contratou. Dona Amélia era assim, tinha um coração enorme. Quando soube que minha mãe estava grávida e sozinha, não só a contratou, como ofereceu o quartinho dos fundos para ela morar. Disse que nenhuma criança deveria nascer sem um lar. Helena tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela conhecia aquele quartinho dos fundos. Hoje é um depósito de ferramentas e caixas velhas. Mas um dia, tinha sido o lar de uma mãe e sua bebê. Eu nasci em junho de 1990, nesta casa, no quartinho dos fundos. Dona Amélia estava lá, segurando a mão de minha mãe durante todo o trabalho de parto. Seu Carlos ligou para a ambulância, mas eu nasci antes dela chegar. Eu nasci aqui. Minha primeira respiração foi nesta casa. Maria sorriu através das lágrimas, um sorriso triste, mas cheio de amor. Minha mãe me contava que nos primeiros dias, Dona Amélia descia no meio da noite para me ninar quando eu chorava. Dizia que minha mãe precisava descansar. Seu Carlos construiu meu berço com as próprias mãos. Um berço de madeira simples, mas com tanto carinho. A voz de Maria falhou. Ela fechou os olhos, revivendo memórias tão antigas e tão vivas ao mesmo tempo. Eu cresci nesta casa. Cada canto, cada parede, cada degrau são parte de mim. O jardim onde eu aprendi a dar os primeiros passos. A cozinha onde minha mãe ensinava a ajudar. A sala onde seu Carlos me deixava assistir os desenhos ao sábado de manhã. Esta casa, ela não é só uma casa para mim. Ela é minha infância inteira. Maria parou por um momento, o peito subindo e descendo com respirações profundas. O que vinha a seguir era a parte mais dolorosa. Helena percebeu e disse suavemente: Respira, Maria. No seu tempo, estamos aqui. Maria assentiu, limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou. Quando eu tinha 3 anos, aconteceu o acidente. O silêncio na sala ficou ainda mais denso. Era uma manhã de terça-feira, 15 de agosto de 1993. Eu nunca vou esquecer essa data. Minha mãe estava na cozinha preparando o café da manhã. Eu estava dormindo no quartinho. Houve um vazamento no fogão. Gás. Muito gás. Quando minha mãe percebeu, tentou desligar o registro, mas a faísca aconteceu. Helena cobriu a boca com ambas as mãos, os olhos arregalados de horror. Houve uma explosão. Pequena, mas forte o suficiente. Minha mãe sofreu queimaduras graves. Dona Amélia ligou para a ambulância imediatamente. Eles a levaram. Eu acordei com toda a confusão, chorando, sem entender. Dona Amélia me pegou no colo e disse: Sua mãe vai ficar bem, meu anjo.
Ela vai voltar logo. As lágrimas agora caíam livremente pelo rosto de Maria, gotas pesadas de dor antiga. Mas ela não voltou. Minha mãe faleceu no hospital 3 dias depois. Queimaduras em 70% do corpo. Eu tinha 3 anos. E de repente, eu estava sozinha no mundo. Roberto tinha lágrimas nos olhos. Ele nunca havia ouvido essa história. Seus pais nunca haviam contado. Ou talvez ele fosse jovem demais para entender na época. Maria continuou, a voz um sussurro embargado. Eu lembro vagamente do funeral da minha mãe. Lembro de estar no colo de Dona Amélia, de seu Carlos segurando minha mãozinha. E lembro de ouvir as pessoas conversando, dizendo que eu seria levada para um abrigo, que era o melhor para mim, que eu precisava de uma família de verdade. Mas então Dona Amélia disse algo que mudou o rumo da minha vida. Ela disse com aquela voz firme que não aceitava discussão. Esta menina tem uma família. Nós. Ela fica aqui, com a gente. Socorro era parte desta família, e Maria sempre será também. Amanda soluçou. Lucas limpava os olhos freneticamente, tentando não chorar. Helena chorava abertamente. Maria sorriu através das lágrimas. Eles me criaram. Não como empregada, não como agregada, como filha. Eu comia na mesma mesa, dormia num quarto de verdade, o quarto que hoje é do Lucas. Ia para a escola que eles pagavam. Tinha brinquedos, roupas, livros, tudo que uma criança precisa. Mas acima de tudo, eu tinha amor. Muito amor. Dona Amélia me ensinava a cozinhar naquela cozinha. Eu ficava num banquinho ao lado dela, ajudando a mexer as panelas. Ela cantava enquanto cozinhava, músicas antigas que eu nunca esqueci. Seu Carlos. Ah, seu Carlos. Maria sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez. Ele era meu herói. Todo dia depois do trabalho, ele me buscava na escola. A gente voltava caminhando, e ele inventava histórias sobre os vizinhos, me fazia rir o caminho todo. Aos sábados, ele me levava ao parque. Ao domingo, me ensinava a cuidar do jardim. Foi seu Carlos quem me ensinou a ler, ali naquele escritório. Ele sentava comigo toda noite depois do jantar e abríamos os livros juntos. Quando eu consegui ler minha primeira frase completa sozinha, ele chorou de orgulho. Eu tinha 5 anos. Roberto estava destruído. Aquele homem que Maria descrevia era o pai que ele conhecia, o pai gentil, generoso, que amava sem limites. E havia uma filha que ele nunca conhecera. No meu aniversário de 13 anos, seu Carlos me deu um presente especial, um livro, 100 anos de solidão, edição antiga, que pertencia a ele. Ele disse: Maria, você está pronta para conhecer mundos maiores. Este livro vai abrir portas na sua mente que você nem sabia que existiam. Maria olhou para o escritório, onde o livro ainda estava na estante. Eu li aquele livro 10 vezes. Cada página tem anotações minhas. Cada capítulo tem uma memória de quando li aqui, nesta casa, nesta sala, com seu Carlos me explicando as partes difíceis. Roberto se levantou, foi até o escritório e voltou com o livro. Abriu, e ali, na primeira página, escrito em letra infantil: Maria Santos, 13 anos, presente do seu Carlos. Meu tesouro maior. A sala inteira estava em lágrimas. E a marca na parede? Maria disse, um sorriso triste nos lábios. Eu tinha 5 anos. Estava brincando com uma caneta e desenhei sem querer no batente da porta. Fiquei apavorada. Achei que ia levar bronca. Mas sabe o que seu Carlos fez? Ele riu. Disse que agora a casa tinha uma marca da Maria para sempre. Que mesmo quando eu crescesse, aquele risquinho sempre estaria ali, lembrando que eu era parte daquela casa. Quando eu tinha 16 anos, aconteceu o segundo acidente. O acidente que destruiu tudo. Era uma noite de sexta. Seu Carlos e Dona Amélia tinham ido a um jantar de negócios. Eu estava aqui em casa, estudando para uma prova. Era quase meia-noite quando o telefone tocou. A voz de Maria quebrou completamente. Era o hospital.
Houve um acidente na rodovia. Um caminhão perdeu o controle. Bateu de frente no carro deles. Eu peguei um táxi e corri para o hospital. Mas quando cheguei, era tarde. Eles já tinham partido, os dois, juntos. Helena soluçava. Amanda chorava nos braços de Lucas. Roberto tinha o rosto nas mãos. No dia seguinte, a família distante chegou. Primos, sobrinhos, tios que seu Carlos e Dona Amélia mal falavam. E eles olharam para mim e perguntaram: "Quem é você? Por que você está aqui?" Eu tentei explicar que eu havia crescido ali, que era filha deles, mas eu não tinha nenhum documento, nenhuma adoção oficial, nada no papel. Para a lei, eu não existia. Eu era só a filha da antiga empregada que tinha ficado por compaixão. Eles venderam a casa em 2 meses. Disseram que eu tinha que sair, que eu não tinha direitos, que eu tinha sorte de ter tido um teto até ali. Maria enxugou as lágrimas, mas elas continuavam caindo. No dia que eu saí desta casa, foi o pior dia da minha vida. Pior até que o dia que perdi minha mãe. Porque aqui eu estava perdendo tudo. Meu lar, minhas memórias, meus pais, tudo de uma vez. Mas antes de ir embora, eu subi até o sótão e escondi uma caixa com minhas coisas mais preciosas. Fotos minhas com seu Carlos e Dona Amélia. O primeiro desenho que fiz na escola. Uma carta que Dona Amélia escreveu para mim quando fiz 10 anos. Pequenos tesouros que provavam que eu existia aqui, que eu fui amada aqui. E eu fiz uma promessa. De pé, naquele sótão empoeirado, eu olhei para a casa inteira e prometi: eu vou voltar. Não sei quando, não sei como, mas eu vou voltar. E vou cuidar de você como Dona Amélia cuidou. Porque você é minha casa. Sempre foi. Sempre será. Roberto cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo de choro. Eu fui para um abrigo. Fiquei lá até completar 18 anos. Trabalhei em tudo que pude. Limpeza, cozinha, lavanderia. Juntei dinheiro. Estudei à noite. Me formei. E nunca esqueci desta casa. Todo ano, no aniversário de morte de seu Carlos e Dona Amélia, eu voltava aqui. Ficava do outro lado da rua, olhando. Vendo a casa mudar de donos. Vendo famílias diferentes morando aqui e chorando. Chorando por tudo que eu perdi. Até que um dia, há 3 meses atrás, eu vi o anúncio. Família Silva procura empregada doméstica. E o endereço era aqui. Era minha casa. Eu não pensei 2 vezes. Fiz o currículo, liguei, marquei a entrevista. Quando Dona Helena abriu a porta, eu quase desabei, mas segurei. Porque eu tinha que entrar. Tinha que voltar. Tinha que cumprir minha promessa. Quando vocês me contrataram, foi o dia mais feliz e mais triste da minha vida. Feliz porque eu voltei. Triste porque eu voltei não como filha, mas como empregada, limpando a casa que um dia foi minha, tocando paredes que um dia eu pintei com seu Carlos, regando plantas que Dona Amélia plantou comigo. Por isso eu chorava. Por isso eu acariciava tudo. Porque cada canto desta casa é uma memória. Cada objeto é uma saudade. Esta casa, ela não é feita de tijolos para mim. Ela é feita de amor. Do amor que recebi. Do amor que nunca esqueci. Roberto se levantou. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Ele caminhou até Maria, ajoelhou-se na frente dela e segurou suas mãos. Maria, meus pais falaram de você. Maria arregalou os olhos. Eu era muito jovem quando eles morreram. Tinha 23 anos. Estava começando minha vida. Mas antes do acidente, em uma das últimas conversas que tive com meu pai, ele mencionou você. Ele disse que tinha uma menina especial que eles criaram, que tinha sido obrigada a sair quando a família vendeu a casa. Ele disse que aquilo quebrou o coração da minha mãe, que ela nunca se perdoou por não ter oficializado a adoção a tempo. Maria soluçava descontroladamente agora. Meu pai disse: Roberto, se um dia você encontrar Maria, diga a ela que nós a amamos, que ela sempre foi nossa filha,
e que onde quer que estejamos, estamos cuidando dela. Roberto abriu os braços e Maria finalmente se permitiu desabar. Ela se jogou nos braços dele e chorou. Chorou 30 anos de dor, de saudade, de solidão. Chorou todas as lágrimas que havia guardado. Helena se juntou ao abraço. Depois Amanda, depois Lucas. Todos ali, abraçados, chorando juntos. Uma família abraçando outra família. Um passado encontrando o presente. Roberto disse, a voz firme apesar das lágrimas. Maria, você não é nossa empregada. Você nunca foi. Você é família. Você é a irmã que eu nunca conheci. A filha que meus pais amaram. E agora, você voltou para casa. Helena segurou o rosto de Maria entre as mãos. Esta casa sempre foi sua, Maria. E sempre será. Você não limpa mais aqui como empregada. Você mora aqui. Como família. Como sempre deveria ter sido. Mais tarde, todos subiram juntos ao sótão. Maria abriu a caixa que havia escondido 22 anos atrás. E lá dentro estava toda uma vida. Fotos amareladas de uma menina sorridente entre um casal de idosos amorosos. Desenhos infantis com para o papai Carlos e a mamãe Amélia, escritos em letras tortas. Uma carta de Dona Amélia que dizia: Maria, você é a filha que meu coração escolheu. Te amo para sempre. Roberto segurou as fotos tremendo. Ali estava a prova. Ali estavam seus pais, sorrindo, felizes, com Maria nos braços. Uma família completa. Vamos emoldurar essas fotos, Helena disse, e colocar na sala, onde sempre deveriam estar, porque esta é a sua história, Maria, e ela merece ser lembrada. Sempre. 6 meses se passaram desde aquela manhã de quinta-feira que mudou tudo. Maria agora mora no quarto de hóspedes, o mesmo quarto onde dormiu dos 3 aos 16 anos. As paredes têm fotos antigas, emolduradas com carinho. Sua história finalmente tem espaço para existir. Ela não limpa mais a casa. Ela cuida dela, como um membro da família cuida. Aos sábados, cozinha com Helena. Aos domingos, cuida do jardim com Roberto. Ajuda Amanda a estudar para a faculdade. Joga videogame com Lucas. O quartinho dos fundos, onde ela e sua mãe moraram, foi reformado. Agora é um espaço de memória, com fotos de socorro da pequena Maria, de seu Carlos e Dona Amélia. Um altar para o amor que nunca morre. A história de Maria nos ensina algo profundo sobre o que realmente significa ser humano. Quando dizemos, isso não é humano, geralmente queremos dizer algo cruel, desumano. Mas a história de Maria nos mostra o oposto. O que Maria fez? Voltar após 22 anos para cuidar da casa que a criou. Não por dinheiro, não por obrigação, mas por amor. Isso é o mais humano que existe. Porque ser humano é lembrar, é ser grato, é honrar quem nos amou, é voltar para casa, mesmo quando a jornada é dolorosa. É chorar pelo passado, enquanto constrói o futuro. Lar não é feito de tijolos e cimento. Lar é feito de memórias, de riscos de caneta em batentes de porta, de livros dados de presente, de jardins plantados juntos, de abraços que curam feridas antigas. E o amor verdadeiro, aquele que transforma vidas, nunca morre. Ele apenas espera. Espera um momento certo para voltar, para ser reconhecido, para ser honrado. Maria voltou. E com ela, voltou o amor que seu Carlos e Dona Amélia plantaram. Um amor que atravessou décadas, superou tragédias e, finalmente, encontrou seu caminho de volta para casa. Se essa história tocou seu coração, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais que vão te fazer sentir, pensar e enxergar o mundo de uma forma diferente. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu uma história de gratidão que mudou sua vida? Você já reencontrou algo ou alguém que pensou ter perdido para sempre? Deixa sua história aqui, porque cada um de nós tem uma Maria dentro de si. Cada um de nós tem uma casa que carrega no coração. Até a próxima história. E lembra,
O amor nunca morre. Ele apenas espera o momento certo para voltar para casa.